Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Monster Hunter. Mas antes da gente ir caçar monstros por aí, não esqueça, assine o nosso canal, dê um like aqui no vídeo, compartilhe e se quiser mais textos sobre mais filmes, caça a gente lá no www.cinemaqui.com.br e eu juro que eu vou parar de fazer esse tipo de trocadilho. Já falando de Monster Hunter, o filme é a adaptação de uma série de jogos de videogame e isso quase sempre quer dizer que a gente pode esperar mais uma desgraça qualquer. Entretanto, o esforço do Paul W.S. Anderson para destruir mais uma franquia dos games é bem eficiente. Para ligar o nome da pessoa, o Paul W.S. Anderson é o mesmo cara que criou uma pequena expectativa em torno dos fãs de Resident Evil, mas isso logo acabou, talvez ali perto do meio do primeiro filme, onde tudo naquilo ali para de fazer sentido. O que vem depois disso na série é um abismo completo de ruindade, e fica aí a nossa torcida pro Monster Hunter parar nesse primeiro, porque já é falta de qualidade suficiente. Ao que tudo indica, porque eu não joguei, a série de jogos mostra um caçador de monstros em um mundo de fantasia, onde ele caça monstros. Só isso mesmo. As criaturas são bem maiores que ele, então ele precisa ir colecionando itens e melhorando o personagem até ele tá pronto. E se isso acontece no filme, não acontece assim de um modo tão que os fãs vão achar que aquilo é uma grande diversão. Não é. No filme, primeiro o espectador é apresentado a uma tripulação de caçadores que singram pelas areias do deserto desse mundo fantástico. Os cabelos e as roupas parecem ser meio ridículos, mas parece que eles chegam bem perto do visual original do game, então deve ser uma diversão pro pessoal que já jogou. Um desses caçadores acaba caindo do navio, literalmente um caçador, já que o nome dele é até Hunter, e ele é vivido pelo Tony Jaa. Tony Jaa que é um ator atrelado a uma carreira de ótimos filmes de porradaria e artes marciais, tailandês, etc., mas que aqui ele usa bem pouco isso. Enquanto esse caçador cai, o filme vai contar um pouco da história dessa equipe de soldados americanos no meio de um deserto qualquer, que acabam caindo num portal que os joga para dentro do tal mundo fantástico dos monstros e dos caçadores. Em pouco tempo, sobra só a líder dessa equipe, Artemis, vivida pela Milla Jovovich, que se junta ao Hunter e eles se tornam os caçadores de monstros que o filme precisa. Para a defesa do filme, a ideia do game tá lá. A dupla precisa juntar alguns itens com uns submonstros para criar uma armadilha e se preparar para enfrentar esse monstrão gigante que não deixa que eles fujam de uma espécie de ilha de pedra no meio do deserto. Eles precisam fugir porque a Artemis acha que se eles encontrarem essa torre iluminada que fica lá no horizonte, ela vai conseguir voltar para casa. Mas sinceramente o roteiro do Paul W.S. Anderson não tá preocupado com muita coisa além disso. Tem ali um fiapo de mitologia e o resto é desculpa para os personagens estarem nessas cenas de ação que não são muito criativas, não são muito empolgantes, mas tem os monstros do título e tem também um gato antropomórfico que é cozinheiro e que dá em cima da personagem da Milla Jovovich. Isso, por incrível que pareça, isso quase não atrapalha tanto. O que atrapalha mais talvez seja a peruca ridícula do Ron Perlman. No resto do tempo, o Monster Hunter não tem pé nem cabeça, e é isso mesmo, os monstrões e esses caçadores com essas armas gigantes e tudo meio brega, meio plástico. A questão é que isso pode até ser suficiente para os jogadores no jogo, mas no cinema é preciso um pouco mais do que isso para que a gente possa considerar o filme uma adaptação que funciona. O problema nesse caso é algo comum dessas adaptações, já que o grau de imersão dos videogames é imensamente mais profundo que o do cinema. A diferença é tão grande que nos joguinhos, quando você tá lá com o joystick na mão, você chama o personagem de eu tô lá, eu tô aqui, eu vou salvar, eu vou fazer tal coisa. É como se você estivesse vivendo aquilo. E nesse caso, mesmo repetitivo, é uma ação que você tá vivenciando, sentindo, ficando tenso, etc. Tá ligado a todas as suas emoções. O cinema é mais ou menos uma história em volta da fogueira, enquanto o videogame é como uma brincadeira de esconde-esconde, que pode ser repetitiva, mas é sempre divertida. A história na fogueira precisa manter as pessoas interessadas e presas àquele lugar, àquela história, àquele clima. A grande maioria dos cineastas que se aventuram na ideia de adaptar um jogo, de videogame para o cinema, parece esquecer isso e ficam tão preocupados com as referências, com os easter eggs e com o clima do jogo, que esquece que o mais importante deveria ser contar uma boa história, nem que ela fuja um pouco daquilo que rola no game. Até porque, se o fã quer uma adaptação só preocupado em recriar aquele clima visual
ou aquela ideia, ele devia estar jogando videogame, não vendo filme. Se bem que em Monster Hunter, perder 2 horas vendo filme pode ser uma péssima ideia se você gosta do jogo, já que nesse caso o melhor mesmo é ir lá jogar Monster Hunter, quem sabe esquecer até que o filme existiu. Só não vai esquecer de entrar no www.cinemakey.com.br para dar uma olhada em mais textos sobre mais filmes. Também não esqueça de dar um like aqui no vídeo, compartilhar, assinar o nosso canal e ficar com a gente que logo mais a gente volta com mais filmes aqui no Cinema Aqui.